Legislogia, página 8, segunda linha. Poderia comentar as leis da cosmoética? Então, a cosmoética, ela é a nossa lei assim, maior nessa evolução, né? Se não houver cosmoética, nós estaremos assim, não estamos produzindo nada. Em tudo que nós fizermos, nessa avaliação, a gente até coloca em outro lugar aqui, não sei se na técnica, na utilização da cosmoética nas nossas avaliações. Porque ser cosmoético é realmente nós verificarmos sempre o nosso ponteiro consciencial em tudo que nós estamos fazendo. Às vezes, aqueles agradinhos que nós estamos fazendo em nós, aquela zona de conforto que nós estamos, e a todo momento nós temos que nos perguntar, é cosmoético isso? Mesmo que doa, mesmo que a gente tenha que suar sangue. Se não for cosmoético, a gente tem que descartar. Então, as leis da cosmoética são as leis são leis... como é que eu vou definir? São leis, assim, que não, inflexíveis, né? Que nós temos que inflexibilizar essa cosmoética. Não dá para fazer acordinhos, né? São leis que nós temos que levar direito, são rígidas e que nós temos que, em tudo que nós fizermos na nossa evolução, passar, né? Vamos dizer assim, a cosmoética em cima. É cosmoético? Se é cosmoético, nós ficamos com ele. Se não for cosmoético, embora que vai nos trazer muito prazer ou muitos ganhos, mas não vamos ficar, porque aí estaremos enganando nós mesmos. Então, as leis cosmoéticas são leis que não nos permitem, quando a gente fala na definição lá, não haver mais auto-enganos, erros e omissões deficitárias, nós estamos falando em usarmos as leis da cosmoética para que nós possamos mudar, transmutar tudo isso. É através das leis da cosmoética, da inflexibilidade da cosmoética conosco mesmo, e para com os outros e para com o cosmo, que nós vamos, então, evoluir e acertar. Não tem como fazer acordinhos com a cosmoética, né? Então, ou é ou não é, né? Professor Waldo, não sei se o professor pode acrescentar mais alguma coisa aí também. Onde o senhor, acho que foi na mini tertúlia, o senhor comentou a respeito da memória reversa. O senhor chegou já a algum conceito? O senhor chegou a alguma definição? Estou estudando, mas definitivo ainda não. Tá, eu tenho uma contribuição, então. Então fala. O senhor dá uma olhada, ver se tem lógica. É aquela condição no qual... Porque a memória, ela vem a ser as lembranças passadas que também nos permite entender o presente. Ou seja, tudo aquilo que a gente vê agora no presente, a gente sempre usa a lente do passado, as nossas vivências, nossas experiências. A memória reversa não seria aquilo que eu vivenciei hoje e que vai me permitir que eu faça uma releitura daquilo que eu vivenciei no passado. Então, um acontecimento no presente que vai fazer com que eu reveja... Pois mas isso é o que a gente já pensa, é o retorno. Você está retornando a Penates, está retornando à sua terra natal, à sua experiência anterior, à sua vida anterior, para ver o que você está fazendo hoje. Tudo é assim. Não, mas isso ainda não é bem o que eu desejaria entender como memória reversa. Que é aquilo, às vezes você... a reversão. Mas você vai fazer uma releitura, uma reinterpretação daquilo que você vivenciou. Não há dúvida, é isso aí. Mas ainda não é o que a gente pretende. Eu queria ter uma ideia maior disso. Tem alguma coisa nisso que eu ainda não entendo. E da onde o senhor tirou isso? Isso não me satisfaz até agora. Tá. Entende? Essa é que teve gente aí de manhã que falou a mesma coisa. Foi a Marlene, né, que falou. Que é o processo do retorno. Você está revendo. Entende? A memória, em parte, é sempre assim. Mas agora, a memória reversa,
Por exemplo, vamos agora entender, e vamos só colocar um molho no assunto. Vamos supor que você está lembrando uma coisa, que você já tinha uma reação numa vida há 3 séculos. No entanto, lá você acertava aquilo melhor do que hoje. Então, essa memória reversa, que você era melhor há 3 séculos, que piorou agora, a gente teria que ver por quê. Entende? Então, não é só problema do retorno. O problema é você ir no retorno, voltar lá, fazer a volta, quer dizer, toda a volta é atrás, tá certo? Você voltou atrás, eu estou dando aqui a redundância de propósito, para ver alguma coisa, mas, no entanto, lá você saiu bem. E por que agora você não sai? Quais são os fatores que influíram nessa memória reversa? Alguma coisa encobriu a memória atual, dentro daquele contexto, para não deixar que aquela conquista você usasse agora. Por que é que você não retomou aquilo? Aí é o negócio da retoma, é a retomada do português, é a retoma. Por quê? Eu estou dando só um exemplo. Então vamos ver, não, porque a matemática fala com a Rosa Nader, aqui, fala com a Rosa Nader para estudar isso aí com a matemática. Eu só quero ver o que vai sair disso. É que eu me lembrei do raciocínio reverso, que você tem a operação direta e a operação reversa. Então, lógico, você sai de uma, por exemplo, de uma causa e chega no efeito. A reversa sai do efeito, chega na causa. O termo que eu estou usando é memória reversa. Então, você volta. Olha a sua equação. Que não é só você, você fazer o transcurso contrário. Agora, o que eu quero, meu negócio ultrapassa a matemática, porque ele qualifica, ele não quantifica. Matemática é um processo de quantificação. Agora, o que eu quero é a qualificação. Entende? E aí, nesse retorno, dá para você ver o que você errou, o que você não ou acertou, né? É o caminho contrário que você... Agora, o problema aí é esse trânsito, ou esse trâmite entre passado e presente, ou, se vocês quiserem, o presente e o passado. Nesse trâmite aconteceu alguma coisa dentro da estrutura da memória. Entende? Agora, da onde o senhor tirou essa ideia? Veio o termo, a expressão... Eu estou sofrendo muito com as minhas pesquisas, aí tem um monte de problema por causa dos fenômenos. Eu estou estudando os fenômenos. Até agora eu já descobri 3 áreas que estão me interessando muito, entende? Sobre os fenômenos. Então, eu tenho que estudar essas 3 áreas básicas, que não são fáceis, entende? Agora, essa memória reversa apareceu na hora que eu comecei a estudar esses fenômenos. Então, é um problemão. Por exemplo, os 3 tipos de fenômenos, eu posso falar aqui para vocês rapidinho aí. Ô, Rosa, você permite que eu entre nessa aí, com esse povo? Tá certo? Mas, olha, por exemplo, ó, eu vou aqui classificar 3 tipos de fenômenos, ou áreas fenomênicas que têm relação e que diz respeito à cabeça da pessoa e, portanto, mexe com o processo da memória. Então, por exemplo, macrosoma, ou seja, macrosomatologia. Isso mexe com paramicrochip. E a parabionicologia, a parabiônica. Mas, ao mesmo tempo, é aquele negócio dos mega-atributos serenão. Isso é da serenologia. Esses 3 têm alguma relação que a gente não sabe bem o que é, mas que existe. Outra, existe o processo da triscagem oftalmológica, que é da paraoftalmologia, que entra, por exemplo, aí, nesse caso, o sampaco, que é o negócio do olho branco embaixo. Agora, veja, isso aí, na verdade, mexe com a visão do EM na pré-maternologia, na hora que a gente vê a distância e você vê lá microscopicamente o que se passa na água. Olha só, tudo é clarividência. Agora, ainda tem uma outra clarividência, que é esse fenômeno que eu falei aqui, o processo da grafoectoplasmia, que é uma mega clarividência. Então, veja, aí é um outro setor que está mexendo com o principal sentido do corpo humano, que é a visão, a oftalmologia. Então, agora uma terceira.
É o processo, por exemplo, da pangrafia, o pangrafista, que é uma multiparafenomenologia. A cosmoconsciência, que é a cosmoconscienciologia. Aí entra o negócio perturbador, que é o conscienciês. E o problema da mega euforização, quando ela atinge níveis maiores, que é a equilibriologia. Então você veja, nós estamos aí naquilo que no cinema, inclusive lá nessa série, o cara lá, o doutor, o bispo, sabe como é que é? O Bishop, ele fala que é o darwinismo acelerado. Vamos acelerar o darwinismo. Quer dizer, em vez do struggle for life, se acelera aquilo. Isso é o processo da mutação, que eles gostam de falar também. É o problema dos máximos. Agora, veja, eu uso evolução acelerada. É o que eu falo que o doutor lá falou. Eu já falo há muito tempo. Evolução acelerada, que é baseada na taquirritmologia. Agora, você sabe, hoje estão me chamando aqui de doutor Bishop, porque eu sou pesquisador, que eu estou doido igual ele, porque ele, quando pedia as coisas, pedia alguma coisa para comer. Não é assim? Você chegou a ver lá o negócio? Então, hoje trouxeram para mim aqui uma bolacha e o chá de boldo. Quer dizer, eu virei o bicho. Eu falei que ó, bicho é a vovozinha. Mas você está entendendo esses três tipos aqui, como é que está a situação? Agora, veja. A mutação aí seria o darwinismo acelerado, isso é um máximo. A evolução acelerada é que seria a minha, que eu acho mais correta, que ataca a ritmologia. Agora, temos que começar a estudar isso aqui. São três tipos de fenômenos bem definidos e que têm inter-relação violenta com o processo. Agora, isso mexe com o processo dos atributos. Eu estou no caminho, eu sei que eu estou seguindo o caminho para poder elucidar o problema do atributo serenose. É por aqui. Agora, dentro dessa condição que o senhor comentou, da memória, de você lembrar de algo que você já funcionou melhor, porém, por algum motivo você deixou de operar tão bem e hoje está pior que antes. Você, em parte, é como se você tivesse desativado uma coisa que estava ativa, você desativou, aquilo ficou inativo. Você então perdeu. Então seria uma conquista ociosa. Você jogou fora aquilo que você conquistou. Agora, ó, isso tem lógica de acontecer. Raciocina. Tem muita lógica. Agora, o meu caso é o seguinte: até que ponto que isso influi nessas coisas nossas? Então, por exemplo, se isso existe, como é que eu faço para arranjar uma vacina para recuperar a ociosidade? Vocês estão entendendo, não? Eu quero uma vacina para recuperar a ociosidade daquilo que se perdeu. Agora, veja, a memória, como ela abrange tudo, ela é cosmovisual, panorâmica, atacadista, generalista. Você já pensou quantas coisas que nós não devemos ter na memória reversa que a gente perdeu? Como é que fica? Agora, nós temos que arranjar o gatilho para a recuperação. A memória reversa está levando em conta que é sempre alguma coisa positiva que se perdeu, ela nunca é negativa. Até um certo ponto, nós temos que arranjar um nome. Isso aí eu estou só dando uma faceta do problema. O problema é maior do que esse. Entende? A gente não sabe o tamanho desse problema. Agora, que a memória tem isso, tem. Eu estou procurando ver meus livros de memória, o povo que escreveu, aquele negócio todo, mas não vi nada. Por isso que eu estava perguntando aqui, para ver se alguém tem ideia. Professor Valdo, sim. Que isso tem relação com o percentual de cons que você não recupera? Para mim, se você mexe com a memória, tem relação com os cons, né? A lucidez. Sempre tem. Mas isso também não explica nada. Ô, Djalma, você está entendendo o que eu estou falando? Coloca aí toda a sua cibernética, a computação, em cima disso. Vê o que você faz. Pensa sobre memória reversa e esse caso de ter perdido algo. O problema, isso é da área que eu chamo da perdologia. Há uma perdologia nisso. Isso já estou praticamente convicto, que existe um fato aí, por aí. Há uma perdologia. Agora, ó, nenhum dos amparadores vieram falar nada comigo até o momento sobre isso. Pode ser que vai aparecer algum
que eu estou instigando, né, eu estou fustigando esse povo, é capaz deles acabar se manifestando. Vou pensar nisso aí. Vamos estudar isso com calma. Olha bem aí para nós, vamos ver o que você acha, porque você sabe, memória é computador. É fundamental. É. Computador existe porque ele é uma ampliação do processo da memória humana. Do jeito que o carro é uma ampliação das pernas humanas. Por isso que você estava falando o negócio do macrosoma, né, professor? Porque... Pois é, não, eu comecei falando macrosoma, não foi? É. Porque é uma forma, seria uma técnica, né, de tentar expandir, aumentar essa condição, melhorar essa condição, diminuir. Agora eu ainda quero ainda explorar esses 3 setores que eu já vi que são um pouco diferentes, mas que têm interligação, com outros fenômenos que eu posso pôr aí dentro, que deve ter afinidade, mas eu tenho que estudar mais. Entendi. Ainda não cheguei lá. Entendi. Não, a genética tem que ver mais com tudo que a gente mexe na vida humana. Agora, então, na questão da memória, a genética influi. E influi mais ainda a paragenética, porque é aquela que pode superentender. Entre a paragenética e a genética, no nosso nível evolutivo, a paragenética tem mais força do que a genética. Professor Valdo. Por isso que tem gente que numa família que está cheia de gente estropiada, a pessoa está equilibrada. E se a paragenética dela que supera a genética negativa. Entende?